Estamos aqui no canal Simporte hoje para falar um pouquinho sobre placa eletrônica para cassete. Pessoal, hoje a gente vê uma grande dificuldade do pessoal entender placa para cassete, se eu posso substituir ou não substituir a placa pelo, por exemplo, aqui, pela uma placa que a gente chama universal. Nós aqui da Simporte não gostamos de chamar de universal porque essa placa é exclusiva para cassete. Então ela não é uma placa universal, correto? Vamos falar um pouquinho sobre essa placa. Essa placa a gente simulou aqui, pessoal, ó, a ligação dela nesse totem aqui. Para quê? Para vocês entenderem um pouquinho como que ela funciona. A nossa placa ela é vendida. Explica pra gente aí, Márcio, como é que ela vem, por favor? Bom, pessoal, quando vocês comprar lá uma placa dessa cassete aqui, lá da Migrar, né, pra gente poder fazer a substituição de uma original, o que ela vai vir aqui, ó? Vai vir na caixa, tá? Tem um esquema elétrico atrás da caixa pra gente poder seguir aqui os passos e ver cada posição de ligação, tá? E daí a gente tem na caixinha o que? Controle da placa, tá? A fontezinha da placa, o display, tá? Márcio, uma perguntinha, esse display vem com cabo de quanto, Márcio? Porque uma cassete, às vezes é complicado pra gente achar um lugar para botar o display, né? Então a gente vem aqui, ó, a gente tem um cabo que ela é um cabo comprido, então a gente consegue chegar lá em qualquer posição da máquina, tá? Então ela tem cerca aqui de 1 metro, 1,20 m, tá? Pra gente poder fazer a ligação. A gente tem o cabinho aqui que é bem importante, que ele é um cabinho para a gente poder conectar a nossa chave boia, tá? Então ele já vem aqui auxiliar dentro da caixa para a gente não esquecer de ligar ele, que é bem importante. Tem os terminais, tá? Isolados aqui para a gente poder fazer a ligação dos cabos. E os dois sensores, tá? Então tem um sensor de temperatura, que ele tem um tamanhozinho padrão, porque ele vai ficar dentro da máquina, né? E também tem o sensor aqui de serpentina, que também ele é mais comprido, já pensando na posição onde ele vai entrar lá na máquina. Márcio, vou te fazer uma pergunta. Por que eu tenho que ter dois sensores na placa, se tem algumas placas no mercado que só tem um sensor de temperatura? O que acontece? A gente tem a importância dos sensores. Sensor para a gente poder controlar a temperatura do ambiente, né? Que vai ser esse sensor aqui, tá? Então, para a gente controlar lá a temperatura que a gente quer no nosso ambiente. E depois a gente tem esse sensor que vai na serpentina, porque ele vai fazer que função? Ele vai tanto dizer para nós se a máquina está gelando ou está esquentando, ela vai fazer o quê? Ele vai fazer esse controle para nós. Então, se a gente chegar lá numa máquina que ela tiver pouco gás durante o funcionamento dela, ele vai acusar para nós que ela não está trabalhando correta. Então, ele vai fazer um corte ali do sistema para não ter o risco dela trabalhar ali alterada com as pressões, né? Isso quer dizer então, Márcio, que esse sensor de serpentina, ele vai controlar a vida do meu compressor. Isso, ele que vai deixar ali esse controle sempre exato para a gente não trabalhar com a máquina nem com gás excedente ou nem com falta do fluido refrigerante, né? Tá? Pô, vocês notaram, pessoal, como essas explicações ajudam muito a gente? A gente vai naquela ideia que não precisa de sensor de serpentina, e o Márcio acabou de me dizer que se eu não tivesse sensor de serpentina, eu estou diminuindo a vida útil do meu compressor. E o compressor lá, Márcio, eu acho que é o mais barato da máquina? Não, o compressor é o coração da máquina, né? Sempre vai ser a parte mais cara, né? Pô, então legal, hein, pessoal? Ficaram atentos à dica aí? Agora a gente vai fazer uma simulação aqui, pessoal. Aqui tá no totem, tá bonitinho, né? Tá explicativo. Só que o que eu quero dizer para vocês? Não se preocupe em relação, quando chegar na máquina, se tem dificuldade ou não. O que eu tenho que pensar, pessoal? Eu tenho que ligar 3 velocidades no meu ventilador. Voltando um pouquinho, eu preciso me preocupar com cor de fio, pessoal. Eu tenho que entender aonde está cada ventilação. Aqui na placa eu vou ter ventilação alta, média e baixa, tudo bem distintos aqui, pessoal. Né? Então eu vou olhar na minha máquina, na minha placa original, qual que é a baixa, qual que é a média, qual que é a alta, e vou simplesmente ligar aqui. Pessoal, eu tenho também que ligar válvula reversora, que todas as placas da Simporte, que são as placas migradas distribuídas pela Simporte, são máquinas ou placas quente e fria. Indifere se eu precisar para uma máquina só fria? Sim, porque eu só não vou ligar
o terminal da válvula e o terminal do motor ventilador lá de fora, porque já é automático, é direto. Então, ela vai funcionar tanto para a máquina fria quanto para a máquina quente, sem problema nenhum. Vou ligar aqui a minha saída do compressor, vou ligar a minha alimentação fase neutro, vou ligar, eu tenho duas saídas de neutro, tá? Para mandar o neutro lá para fora, para mandar o neutro para a borneira. A fonte já tem o plug para não errar, o plug só encaixa no plug correto, não tem como errar. Agora, Márcio, eu quero falar uma coisa aqui sobre boia. O que acontece? Quando eu ligo a minha placa cassete no meu ar-condicionado, automaticamente entrou o compressor, vai entrar a bomba. A bomba fica 3 minutos ligada. Após esses 3 minutos, ela começa acionamento conforme a boia me manda e o tempo de programação da placa. Correto? Muita gente está passando trabalho aqui, Márcio. O que acontece? A boia, ela fica na posição fechada e vai abrir quando dá o excesso de água na bandeja, correto? Certo. Muita gente está passando trabalho aí. Vamos simular aqui e vamos ficar de olho aqui nos LEDs, que os LEDs estão acesos, ó. Vocês podem notar da bomba, do compressor, do motor da condensadora, a ventilação interna. Então vamos simular aqui, Márcio, o nosso defeito na boia, por exemplo, quando enche a bandeja, para a gente ver o que acontece com os LEDs aqui, para mostrar para o pessoal que leva, além quando a boia ele levanta, que ela fecha, que ela abre o contato para desligar o compressor, ela desliga o compressor, mas mesmo assim fica ainda 3 minutos ligada a bomba, porque ela tem que entender que se encheu a bandeja, ela tem que continuar jogando água fora, para não vazar dentro da casa do cliente, mas ela vai me dar um alarme, né, Márcio? Vamos lá, Márcio, vamos explicar aqui para o pessoal, Márcio, a questão, o porquê que eu não posso jampear essa chave boia, o porquê que eu sou... E tem que ter ela de qualquer forma, digamos assim. Bom, pessoal, então o que a gente tem que entender sobre essa chave boia aqui? Qual é a função dela? A função dela nada mais é do que proteger o nosso sistema lá para quê? Para quando a bomba parar de funcionar, tá? O que vai acontecer? O compressor vai continuar fazendo água dentro da nossa bandeja. Então alguém tem que cortar esse compressor para não ficar gerando água, tá? Para a gente não ter uma inundação lá, um transbordamento da bandeja. Então essa chave boia aqui, ó, ela faz essa função, tá? Então quando ela está para baixo aqui, nesse caso aqui, ela está para baixo. Então ela está ativa, tá? Se eu chego lá, essa bomba aqui para de funcionar, tá? O que vai acontecer? Se ela parou de funcionar, o compressor vai continuar. Então ele está gerando água. Se ela sobe um nível aqui, ó, ela vai fazer o que? Ela vai cortar o compressor para ele parar de fazer água, tá? Então ele não vai estar mais gerando água lá, não vai estar gelando, ele não vai estar funcionando. Então ela cortou. Depois de algum tempo vai acontecer o que? A bomba vai acontecer, tipo, se eu chegar numa situação que ela entupiu e depois ela abre, ela vai continuar ligada aqui, certo? Ela vai ligar de novo. Daí o que vai acontecer? Como eu tenho aqui a bomba lá cheia, ela vai chegar num ponto aqui que ela vai continuar fazendo o quê? Ela vai chegar aqui e vai dar um alarme para nós. Porque algum desse sistema aqui parou de funcionar, tá? Então depois de um tempo ela vai acontecer isso, tá? Então enquanto ele gera esse erro aqui, eu vou mostrar para vocês aqui de que forma que essa boia tem que ser conectada, tá? Então se eu chegar lá no mercado lá e a gente tem a dúvida, então para a gente controlar lá a temperatura que a gente quer no nosso ambiente. E depois a gente tem esse sensor que vai na serpentina, porque ele vai fazer que função? Ele vai tanto dizer para nós se a máquina está gelando ou está esquentando, ela vai fazer o que? Ele vai fazer esse controle para nós. Então, se a gente chegar lá numa máquina que ela tiver pouco gás durante o funcionamento dela, ele vai acusar para nós que ela não está trabalhando correto. Então, ele vai fazer um corte ali do sistema para não ter o risco dela trabalhar ali alterada com as pressões, né? Isso quer dizer, então, Márcio, que esse sensor de serpentina, ele vai controlar a vida do meu compressor. Isso, ele que vai deixar ali esse controle sempre exato para a gente não trabalhar com a máquina nem com gás excedente ou nem com falta do fluido refrigerante, né? Tá? Pô, vocês notaram, pessoal, como essas explicações ajudam muito a gente? A gente vai naquela ideia que não precisa o sensor de serpentina
E o Márcio acabou de me dizer que se eu não tivesse sensor de serpentina, eu estou diminuindo a vida útil do meu compressor. E o compressor lá, Márcio, eu acho que é o mais barato da máquina? Não, o compressor é o coração da máquina, né? Sempre vai ser a parte mais cara, né? Pô, então legal, hein, pessoal? Ficaram atentos à dica aí? Agora a gente vai fazer uma simulação aqui, pessoal. Aqui está no totem, tá bonitinho, né? Tá explicativo. Só que o que eu quero dizer para vocês? Não se preocupe em relação quando chegar na máquina se tem dificuldade ou não. O que eu tenho que pensar, pessoal? Eu tenho que ligar 3 velocidades no meu ventilador. Voltando um pouquinho, eu preciso me preocupar com cor de fio, pessoal. Eu tenho que entender aonde está cada ventilação. Aqui na placa eu vou ter ventilação alta, média e baixa, tudo bem distintos aqui, pessoal, né? Então eu vou olhar na minha máquina, na minha placa original, qual que é a baixa, qual que é a média, qual que é a alta, e vou simplesmente ligar aqui. Pessoal, eu tenho também que ligar válvula reversora, que todas as placas da Simport, que são as placas migradas distribuídas pela Simport, são máquinas ou placas quente e fria. Indifere se eu precisar para uma máquina só fria? Sim, porque eu só não vou ligar o terminal da válvula e o terminal do motor ventilador lá de fora, porque já é automático, é direto. Então, ela vai funcionar tanto para a máquina fria quanto para a máquina quente, sem problema nenhum. Vou ligar aqui. Tem muita dúvida sobre o quê? Sobre como que a boia tem que funcionar. Se ela funciona em aberto ou fechado, tá? Então esse nosso modelo da chave boia aqui, ela funciona em modo fechada. Então se eu for medir ela aqui, ó, vou medir ela, ó, ela tá dando um apito ali, que ela tá conectada e ela tem que ser um modelo fechado, tá? Para mim poder ter essa ação da boia. Se eu pegar lá um modelo que ela é diferente, ela pode também ser um modelo aberto, que normalmente é em casa. Nesse caso aqui, ela trabalha sempre no nível baixo, tá? Tem alguns modelos que ela deixa encher a bandeja para depois ela acionar. Então ela é aberta, então nesse caso ela não vai funcionar. Então eu sempre tenho que ter esse cuidado na hora de eu for fazer o meu teste lá. E dependendo do equipamento, até eu vou ter que substituir essa chave aqui, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, que ela vai gerar um erro. No momento em que essa bomba aqui parar de funcionar, tá? Ela vai gerar um erro aqui. De que forma que a bomba funciona? Eu alimentei a placa, ela fica 3 minutos ligada, tá? Daí ela desliga. Depois que o compressor entra e ele ativa o compressor, o que vai acontecer? Ela fica funcionando enquanto o compressor está funcionando, tá? Desligou o compressor, ela vai funcionar mais 3 minutos e depois ela vai cortar, porque daí é esse tempo que ela vai levar ali depois que o compressor desligou para ela poder esvaziar a bandeja sem ter o risco dela ficar com acúmulo de água ali, tá? Então aqui a gente vai gerar um erro aqui, ó. Então a boia está fora, tá? A bomba está ligada. No momento em que essa bomba desligar lá, der esse tempo, esse prazo para ela desligar, ela vai fazer o quê? Pô, eu sei que a boia não está funcionando. Então vai acontecer o quê? Ela vai gerar um erro aqui e vai começar a piscar esse timer. A minha saída do compressor, vou ligar a minha alimentação fase neutro, vou ligar, eu tenho 2 saídas de neutro, tá? Para mandar o neutro lá para fora, para mandar o neutro para a borneira. A fonte já tem o plug para não errar, o plug só encaixa no plug correto, não tem como errar. Agora, Márcio, eu quero falar uma coisa aqui sobre boia. O que acontece? Quando eu ligo a minha placa cassete no meu ar-condicionado, automaticamente entrou o compressor, vai entrar a bomba. A bomba fica 3 minutos ligada. Após esses 3 minutos, ela começa acionamento conforme a boia me manda e o tempo de programação da placa. Correto? Muita gente está passando trabalho aqui, Márcio. O que acontece? A boia, ela fica na posição fechada e vai abrir quando dá o excesso de água na bandeja, correto? Certo. Muita gente está passando trabalho aí. Vamos simular aqui e vamos ficar de olho aqui nos LEDs, que os LEDs estão acesos, ó. Vocês podem notar da bomba, do compressor, do motor da condensadora, a ventilação interna. Então vamos simular aqui, Márcio, o nosso defeito na boia, por exemplo, quando enche a bandeja
para a gente ver o que acontece com os LEDs aqui, para ela mostrar para o pessoal que leva, além quando a boia ele levanta, que ela fecha, que ela abre o contato para desligar o compressor, ela desliga o compressor, mas mesmo assim fica ainda 3 minutos ligada a bomba, porque ela tem que entender que se encheu a bandeja ela tem que continuar jogando água fora, para não vazar dentro da casa do cliente, mas ela vai me dar um alarme, né, Márcio? Então vamos simular aqui para a gente ver como é que funciona, Márcio. Bom, pessoal, então a gente tem que se atentar ao que? Se a gente chegar lá na máquina e ela estiver dando um pisca aqui, ó, no timer, tá? Ele vai ficar piscando constante. Por quê? Porque a gente tem algum defeito na máquina, certo? Então, qual é a função dessa boia aqui? Se a gente está lá com a máquina funcionando, enquanto o compressor está ligado, ela está fazendo água, certo? Se eu chegar lá num ponto onde a minha bomba de água parou de funcionar, ou ela entupiu, não está tirando água, o que vai acontecer? Essa boia aqui, ela vai subir o nível de água e vai chegar ali em cima. Quando ela chegar ali em cima, ela vai desligar. Ó. Então ela já desligou aqui o compressor e desligou o condensador, porque ela entende o quê? Vocês estão entendendo, pessoal, a importância da boia nessa situação da placa cassete? Ela é simplesmente a segurança do nosso compressor. Por que segurança desse compressor? Porque o compressor é que faz água. Se ele faz a água, eu tenho que ter alguém que desligue ele, que controle ele, quando a minha bomba não funcionar. Então aqui, ó, o Márcio acabou de explicar pra gente o quê? Que essa bomba é normalmente fechada, tá? E quando eleva o nível, ela abre, quer dizer o quê? Ela abre o sinal, ela interrompe o sinal e ela vai desligar quem primeiramente? O compressor, que é o cara que vai fazer água aqui. A gente está fazendo esse vídeo só o primeiro passo, pessoal, só para vocês entenderem a bomba e a boia, que são as duas coisas diferentes em relação aos outros modelos de ar-condicionado. Não percam, no próximo vídeo, eu e o Márcio vamos estar aqui explicando para vocês como é que liga cada fio, o porquê da fonte, o porquê das 3 velocidades. Ok, pessoal? Valeu e até a próxima. Então, lembrando aqui, pessoal, a gente deixou ela aqui para ela gerar esse erro, ó. Então agora se a gente reparar, ó, ela já começou a piscar o timer ali, tá? No momento em que a bomba parou de funcionar, ó, depois que deu os 3 minutos, né? Ela parou de funcionar, ela vai gerar aquele erro ali. Então eu tenho que sempre me atentar o quê? Opa, ou eu estou com um problema aqui, tá? Ou na bomba. Então sempre é uma dica aí legal para o pessoal poder entender e tirar essa dúvida, porque quando chegar lá tá piscando, beleza? E no próximo vídeo também, pessoal, só para lembrar aqui, a gente vai mostrar uma tabela de erros e simples de fazer diretamente na placa, ajudando a gente. Até a próxima.